Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. O texto para estudo da palavra nessa noite se encontra em Êxodo, capítulo 12, verso 37, até o capítulo 15, verso 21. Nós não vamos ter como ver todo esse texto hoje, mas nós vamos fazer algumas considerações aqui. O capítulo 12 diz que disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Eles estavam na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Seria o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, era uma mensagem para todos, mas era uma mensagem que era para todos dada através dos líderes, de Moisés e de Arão. Deus falava com Moisés e com Arão, e determinava então que eles passassem essa mensagem para a congregação de Israel. E a mensagem era: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Embora a mensagem fosse uma mensagem transmitida, primeiro essa mensagem era passada para Moisés e Arão, que eram os líderes, depois para toda a congregação. Mas a congregação em si precisava tomar uma atitude individual, uma atitude que teria consequências, não no sentido, vamos dizer assim, geral. Era preciso com que cada família tomasse essa atitude. E essa atitude era tomar o cordeiro. E o cordeiro deveria ser por cada uma das famílias, por cada família. Então, quando nós vamos aqui para Êxodo, nós vemos que essa libertação estava chegando, a libertação de Israel estava acontecendo, né? Era o momento da libertação. E eles estavam sendo adotados como uma nação para o Criador, como ele prometeu lá em Êxodo 6, versos 6 e 7. Mas eles precisavam de uma consagração, de modo que eles rompessem totalmente, externamente com a terra do Egito, e tivessem então uma separação interna de tudo que eles vissem ali. E essa consagração seria feita através da Páscoa. E essa é a primeira ordenança dada no Egito, e ela depois é repetida no Sinai. Lá em Levítico 23 fala disso. E logo quando está ali na entrada da terra prometida, lá naquelas planícies ali de Moab, está lá em Deuteronômio 16, mais uma vez essa ordenança é realizada. Então você vê que é uma ordenança feita ainda na terra do Egito. Deus diz aqui que isso seria feito num determinado mês, e que a partir daquele mês seria o primeiro mês do ano. Deus inaugura um calendário aqui. Deus inaugurou um calendário. Esse mês aqui é um mês hebraico chamado mês de Abib. É o chamado mês de Abib, que significa o mês das espigas verdes. Abib significa isso, espigas verdes. Esse mês, ele corresponde ao nosso março-abril. Ele vai pegar ali da metade do mês de março para a metade do mês de abril. Então, você quer saber quando o calendário de Deus se inicia? É só você olhar para o mês de março, metade do mês de março até a outra metade no mês de abril. É o mês de Abib, era o mês de Abib. Durante o exílio, quando eles foram para o exílio, lá na Babilônia, esse nome, o mês de Abib, ele foi substituído pelo mês de Nisan. Por isso que você vai ver algumas vezes na escritura falar sobre Abib e outros locais sobre Nisan. E Nisan quer dizer começo também, abertura. E esse era o primeiro mês. Então você tem aqui o início de Israel como sendo o povo do Altíssimo, e isso devia ser anotado no seu calendário. Então o ano civil ele vai começar hoje, para Israel ainda, né? Naquela época foi feito assim, na festa das trombetas, lá em Levítico 23, 24. E é o Rosh Hashanah, a festa das trombetas. É o ano novo. Mas o ano novo religioso, o ano novo espiritual começa com a Páscoa. Então, Israel aqui tinha 2 anos, 2 calendários. Tem um calendário religioso e você tem um calendário civil. O calendário religioso é esse o calendário que está atrelado aos eventos proféticos dos últimos dias. Ele tem ali a sua contagem a partir de março para abril. A outra ordenança de Deus era que fosse separado um cordeiro, aqui no versículo 5. E essa cerimônia seria uma cerimônia para a família, a menos que a família fosse pequena. No verso 4 vai falar sobre isso, uma família pequena.
Uma família pequena demais era uma família com menos de 10 pessoas. Olha que coisa interessante, o padrão. Menos de 10 pessoas até. Por isso, se a família for pequena, e seriam, né, considerados menos de 10 pessoas, seria uma família pequena. Então, eles deviam calcular aí quanto cada um deveria comer. E diz aqui no verso 5 que deveria ser um cordeiro, é isso? Cordeiro de um ano, né, do primeiro ano, isto é, de 8 dias de idade, um ano de idade, um cordeiro, cabrito. Então, eles deviam se ajuntar, e isso seria no crepúsculo. O crepúsculo é exatamente o período da tarde. Então, esse era o tempo, né? Eles divergiam. Qual é o tempo do sacrifício antigamente? Qual é o tempo que deveria ser o sacrifício? Mas sempre deveria ser o pôr do sol. Entre o pôr do sol, o máximo aqui, levaria até o período da escuridão. Os fariseus, na época de Cristo também, eles ficavam pensando, apegados a isso, né? Que tinha de ser entre o começo da tarde até o pôr do sol, ou seja, das 3 às 5 da tarde. Das 3 às 5 da tarde. José também fala sobre isso. Esse sangue, diz aqui a palavra, o sangue devia ser aspergido nas ombreiras e na verga da porta, onde pudesse ser visto, e não na soleira para ser pisado. Isso é um detalhe muito interessante, né? Verso 7. Tomarão do sangue, nós já vimos, sabemos o sentido do sangue do cordeiro. Devem colocar nas ombreiras, no umbral ali, aquela parte de cima da porta, na verga da porta, nas casas em que estiverem. Não deveria ser colocado na soleira para ser pisado. Isso tem um significado muito importante. Então, todos aqui seriam expiados pelo sangue e consagrados a Deus. Também o animal tinha de ser espetado e assado sobre o fogo. Sobre o fogo. E aqui é o fogo da aflição, do sofrimento, pelo qual o Cordeiro de Deus também iria passar. E as ervas amargas também. As ervas amargas seriam a alface, a chicória, o hortelã, o dente de leão, seriam as ervas amargas. Isso aqui tem o sentido, primeiro, da amargura de Israel, experimentado por Israel enquanto estava no Egito como escravo, mas também para a amargura do sofrimento de Cristo, da sua vida de sofrimento também. Então, tudo isso aqui está relacionado a esses eventos, aos eventos do Cordeiro, e o símbolo necessário. Quando fala aqui na frescura, né, diz aqui, não comereis do animal nada cru, verso 9 de Êxodo 12, nem cozido em água, porém assado ao fogo, mais uma vez, a cabeça, as pernas e a fressura. O que é a fressura? É o meio, é a parte do meio do animal, a parte interna. Isso aqui é o que deveria ser consumido, e deveria ser consumido à pressa também, diz o verso 11, nós vimos isso. Dessa maneira comereis lobos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Vocês devem comer à pressa, apressadamente, por causa da fuga do Egito, é a Páscoa do Senhor. Então eles deveriam estar com os lobos cingidos, com as vestes ali amarradas, para não impedir, Êxodo de quê, irmã Sônia? Êxodo do Egito, saída do Egito, não é isso? Êxodo do Egito, êxodo saída. Então, eles deveriam preparar-se, então, para esse evento. E nessa preparação haveria a pressa pela salvação, a pressa pela busca da libertação. É o que a palavra nos diz aqui claramente. Então, eles deveriam convocar a congregação e estar preparados, prontos. Né? E aqui fala do isopo também, verso 22, sobre essas instruções que foram dadas. Verso 22 fala do isopo. Tomem um molho de isopo, uma planta, né, que era usada. Molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a verga da porta e suas ombreiras. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Lembra bastante aqui o caso de Raabe também, que nós vimos esses dias. E eles não deveriam sair. Esse isopo, já falaram que era uma espécie de orégano, ou da família do manjericão, ou do tomilho, mas
essa erva eles deveriam usar nesse preparo aqui, para que eles pudessem, então, ser poupados do anjo destruidor, através desse ato de fé e de obediência. São duas coisas aqui relacionadas, sempre vão estar juntas, fé e obediência. Basta fé se não houvesse obediência. A fé leva à obediência, a fé leva para a ação prática. Se não houver a fé, também não vai haver a obediência. Não vai haver a obediência. Como isso vai se traduzir na obediência? É Deus quem determina como que essas coisas são feitas, como que isso deve ser traduzido na obediência. E essa é a importância para nós, da obediência e da tradução da obediência, como nós devemos ser obedientes. Outro ponto aqui também, que está em Êxodo capítulo 13, complementar um pouco sobre o assunto de ontem, que diz que os primogênitos, Êxodo 13, verso 16, deveriam ser santificados. Verso 2, consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe, tanto de homens como de animais, é meu. Isso aqui, em Êxodo 22, 29, também se fala sobre isso, da consagração. Primogênito dos teus filhos me darás. Então havia uma crença disso. Mas Deus, muitas vezes também, Deus se utilizou de não primogênitos, como no caso de Jacó, e como no caso de José também, como no caso de Davi, e em tantos outros casos. Agora, a primogenitura tem um sentido espiritual. Tem um sentido espiritual para Deus. Mas a primeira palavra do verso 2, consagra-me todo primogênito, leva para a primogenitura espiritual em Cristo. Então, se os israelitas eles completam sua comunhão com Deus na Páscoa e celebram ali o começo da posição divina naquela festa dos pães asmos, eles também deveriam transmitir isso na santificação dos seus filhos. E esse aqui é um ponto interessante, transmitir essa eleição para a santificação dos seus filhos. Né? Do verso 11 ao verso 16, nós temos a chamada lei dos primogênitos. Lei dos primogênitos. Que antigamente os primogênitos eram apartados para os deuses pagãos. Mas Deus diz, não, seu filho tem de ser separado para mim. O verso 13 também diz assim, todo primogênito da jumenta resgatarás. É redimir, livrar a palavra. Com o cordeiro. Se não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. O verso 13 fala do jumento. O jumento não era um animal usado no sacrifício. Por isso que ele tinha de ser substituído como um cordeiro, por um cordeiro. Então, todas essas instruções aqui, o que nos traz? O que nos apresenta essas instruções? Preparação. A preparação necessária para que, então, o verso 17 possa acontecer. E o verso 17 diz, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus, olha que ponto interessante, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. O que é que Deus está fazendo aqui? O povo sai, nós temos aqui a descrição da viagem, que começa aqui, começou lá, né, em Êxodo 12, 37, continuando aqui, a partir desse verso. E havia uma boa estrada que ia direto para aquela região da Palestina ali. E ela passava ali pelas regiões que a gente conhece hoje como Gaza, mas ela ia levar o povo a passar pela região dos filisteus, pelas fortalezas egípcias. E iria exigir que o povo entrasse em certas batalhas para as quais não estavam preparados ainda. Eles não estavam preparados nem fisicamente e nem psicologicamente, mesmo com Deus estando do lado deles. Então, Deus encurta, aliás, Deus deixa de lado um caminho curto, Deus aumenta a estrada
para livrá-los de coisas que eles sequer percebiam. Você não ia saber disso se não fosse o relato aqui de Moisés. Então, por que muitas vezes Deus alonga o caminho? Deus permite que certas coisas se alonguem na nossa vida, sem que nós percebamos. Existem coisas que são alongadas, que você olha assim e diz, mas por que isso aqui está acontecendo já há 1 ano comigo, há 2 anos, há 3 anos? São coisas que são alongadas, que você gostaria de terminar agora. Ou seja, são coisas que você sequer, quem sabe, gostaria de passar por elas. E aqui nós vemos um exemplo do que acontece. Deus tira o povo do Egito e não leva o povo pelo caminho mais próximo. Deus leva o povo pelo caminho mais longe. É o caminho mais longe. Mas é justamente o caminho mais longe que vai poupá-los de passar por certas coisas no caminho mais perto. E essas coisas do caminho mais perto iriam fazer com que muitos já caíssem. Grande parte caíssem já pelo caminho mais perto. Deus leva eles para o caminho mais difícil, o caminho mais longo, mas que está livrando eles de perigos. Então, a questão do caminho, ela sempre precisa estar na direção de Deus. Veja aqui que não foi Moisés quem determinou o lugar, não foi Moisés quem determinou o caminho, mas é Deus quem determina o caminho. E Deus determinou não levá-los pelo caminho mais perto, mas pelo caminho mais longe. O caminho mais longe. E Deus vai e leva eles para o caminho mais difícil. E diz o verso 18 que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Deus fez o povo rodear. O caminho do deserto do Mar Vermelho. E aqui você vê, né, que eles estão numa rota. Estão numa rota ali. Aquele chamado Mar dos Juncos, Mar Vermelho. E eles estão como rodeando ali. E o interessante é isso, que está rodeando aí, dá uma ideia de como se eles não soubessem para onde estavam. Aqui você já tem uma prova de fé. E Deus está fazendo eles rodearem justamente para livrá-los. Sabe? Deus não pode levar você para um próximo nível na sua caminhada espiritual se você não tiver sido aprovado no nível que você está hoje. A gente precisa entender isso. Se eu não tiver aprovado no nível atual, como é que Deus vai me levar para outro nível? Então, Deus faz com que a gente fique rodeando, Deus pode fazer com que a gente fique repetindo. Por isso que as coisas não vão, às vezes. Porque se você não estiver pronto, aprovado nesse teste, como é que você vai para outro? Como? Então, tem muita gente preocupada hoje com a marca da besta, um exemplo. A pessoa está preocupada com a marca da besta. Mas não chegou nem a marca da besta ainda. E se não chegou a marca da besta e você está sendo derrotado por outra coisa que não chega nem, não é nem 1% do que vai ser a marca da besta, como é que você vai poder, então, dizer que vai ser fiel e não vai receber a marca da besta? Entendendo? Então é por aí. Então como é que Deus pode me levar para um ponto, me levar para dar um passo a mais espiritual, se eu não consigo dar nesse passo de agora, de hoje? Então, essa, infelizmente, pode ser a situação, né, nossa, de alguns. E você vê que Deus é o que fez o povo rodear. O povo ficou dando volta aqui, porque esse povo não estava preparado ainda para que Deus pudesse levá-los para onde Deus queria levá-los. E é muito importante a gente poder raciocinar sobre essas coisas, porque essas coisas foram escritas para o nosso exemplo, está lá no livro de Hebreus. Porque essas coisas voltam a se repetir novamente. E aqui Moisés leva os ossos de José, pela sua fidelidade e cumprindo a sua palavra. Leva os ossos de José. E ele vai. E o povo parte dali, de Sucote, se acampa em outra localidade, na entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Agora, imaginem só. Essas pessoas caminharam vários dias. Vários dias. E vejam o que Deus determinou aqui. Eles tinham de caminhar de dia e de noite, com poucas paradas. Caminhassem de dia
e também tinham de caminhar durante a noite, mas eles estavam com a coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Que experiência que Israel passou. Que experiência que o povo de Israel está passando aqui. Essa experiência deve servir para nós hoje. Deve servir para nos mostrar que nós, hoje, somos um Israel espiritual. Somos um Israel espiritual. E como Israel espiritual, a palavra diz que essas coisas, elas foram escritas para o nosso ensino. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Vamos iniciar do verso 1 aqui. Paulo está falando sobre essas coisas. E Paulo diz, ora, irmãos, eu não quero que ignoreis. E Paulo usa a palavra grega agnoel. E Paulo quer dizer o seguinte, não desconheça. Não, você precisa conhecer, você precisa ter ciência disso. De que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Essa nuvem que nós acabamos de ler. Todos estavam vendo uma coisa sobrenatural. Todos sem exceção. A graça veio para todos. A graça veio para todos. Todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos passaram pelo mar. Todos vislumbraram manifestações tremendas, jamais vistas. Todos. Aí entra mais uma vez aí aquela questão do evangelho, da salvação, porque tem pessoas que se salvam e tem pessoas que não se salvam, que não vão se salvar. Onde é que está o problema? Nós falamos ontem isso pela manhã. E Paulo continua, tendo sido também todos batizados, assim na nuvem, como no mar. E veja, e Paulo usa aqui a figura da nuvem, verso 2, e a figura do mar como sendo um batismo. Paulo coloca aqui a nuvem como sendo o Espírito, a presença do Espírito, e o mar como sendo a água, batismo na água e no Espírito. Só que ele diz, com respeito a Moisés. Com respeito a Moisés, não é com respeito à pessoa de Moisés. É com relação ao símbolo de Moisés, a aliança com Moisés. É o que Paulo está falando aqui em Coríntios. Então, eles foram batizados também. E leva uma reflexão. O batismo é apenas uma primeira etapa. O batismo, vocês que vão ser batizados, todos os que já foram batizados, você apenas ultrapassou uma primeira etapa. E aqui Paulo está dizendo isso. Veja, as pessoas tinham conhecimento, tinham. Essas pessoas tinham filiação, uma filiação de Abraão, tinham. Essas pessoas tinham promessas, tinham. Essas pessoas, Deus estava cumprindo promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Israel, na vida dessas pessoas, estavam. Essas pessoas estavam vendo coisas sobrenaturais jamais vistas na terra, estavam. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para salvar a maioria deles. Não foi suficiente para salvar a maioria deles. E Paulo continua. Eles foram batizados na nuvem e no mar, eram batizados também. E eles também receberam todo o conhecimento espiritual. Eles comeram de um só manjar. Manjar espiritual. Eles receberam o entendimento da palavra, eles sabiam o que deviam fazer, eles sabiam aquilo que era permitido, o que não era, qual era a vontade de Deus, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Todos eles. Não havia ninguém que dizia assim, eu não conheço isso. E o verso 4, beberam da mesma fonte espiritual também. A mesma fonte espiritual. E Paulo aqui já faz essa analogia. Bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Seguir alguém que precede, está juntando-se ali como assistente, é o sentido que Paulo quer dizer. E a pedra é Cristo. Nossa, a pedra era Cristo. Eles tinham tudo aqui. Da mesma forma, hoje você também tem, pode ter. Mas veja o que diz o verso 5. Embora com todos esses privilégios, embora com todos esses dons, com todos esses acessos espirituais, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou. Deus não se satisfez. Não pareceu bom para Deus. Deus não achou bom, Deus não escolheu, Deus não quis, Deus não teve prazer, não se inclinou para eles
Para quem? Para a minoria deles, não. Para a maioria deles. A maioria deles. Não são poucos aqui. Para a maioria deles. E o que acontece quando Deus não se agrada? Quando Deus não se agrada, as pessoas podem continuar vivendo, podem continuar tendo vida, tendo salvação? Não. Razão por que ficaram prostrados no deserto. Nós temos uma tragédia aqui de Israel. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, saem do Egito, são libertos da escravidão. Deus cumpre uma promessa, faz manifestações de livramento como jamais foram feitas. E em meio a essas manifestações de livramento, da forma como Deus faz, eles recebem todo entendimento, conhecimento, revelação espiritual, a coluna de nuvem, de dia, coluna de fogo, uma intimidade, uma revelação tão perfeita, tão íntima, como jamais nenhum outro povo teve sobre a terra. Mas diz que Deus não se agradou da maioria deles. Não. Nós temos de nos preocupar em agradar a Deus. Não agradar aos homens. Agradar a Deus. Como Pedro disse uma vez, né? Tem de agradar a Deus e não aos homens. E a maioria das pessoas aqui não estavam preocupadas em agradar a Deus. E eles ficam prostrados no deserto, no meio do caminho, por algum motivo, e Paulo começa a elencar esses motivos aqui, eles falham. E ele começa a dizer no verso 6, todas estas coisas aqui que nós vimos até o versículo 5, estar sob a nuvem, passar pelo mar, ser batizado na nuvem, no mar, com respeito a Moisés, ter o conhecimento prévio da palavra, daquilo que Deus fez, o que Deus faz, comer de um manjar espiritual, beber da fonte espiritual, tudo isso aqui é um exemplo. É um exemplo. Isso não salva. Isso não é suficiente para a salvação. Porque o objetivo disso é fazer uma transformação na vida daquela pessoa que recebe. Se essa transformação não acontecer, mesmo com a fonte espiritual, mesmo bebendo da água espiritual, da pedra espiritual estando ali, que é Cristo, essas pessoas não foram salvas. E Paulo começa a dizer por que isso aconteceu. E ele primeiro diz, olha, isso aconteceu e pode acontecer de novo. Mas essas coisas são exemplos. O que é um exemplo? Um exemplo é um tupos, que hoje vem a palavra tipo para a gente. É uma impressão, uma marca, uma figura, um ensino, para que nós não cobicemos as coisas ruins, as coisas perversas, como eles cobiçaram. O centro do pecado, ele sempre vai nascer da cobiça. A gente tem os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus, existe um mandamento que ele puxa, existe um pecado, que através desse pecado, ele é o pecado gerador. Como é que é um pecado gerador? O pecado gerador é aquele pecado que, através dele, ele gera ali a base do pecado, uma base para que todo pecado se desenvolva, para que o pecado gere, crie, depois dali ele tem vários tentáculos que vão dar em várias outras coisas. Mas existe um pecado só, que é o pecado gerador de pecados, que se chama cobiça. Cobiça. Esse foi o pecado de Lúcifer, do maligno lá dos céus. E esse foi o pecado dos antigos israelitas, eles cobiçaram. E você vai ver Tiago dizer que o pecado, né, aquela cobiça do pecado, ele dá à luz à iniquidade. E eles cobiçaram. Eles queriam projetar as coisas más. Cobiçar é você ver algo e querer colocar aquilo que está planejado ali para uma realidade. E cobiçar a coisa má é você querer fazer com que o seu pecado se materialize através de uma coisa pecaminosa. E agora Paulo vai dar os exemplos dessas cobiças. O que foi a cobiça? O desejo. Eles não estavam transformados, o coração transformado. Embora vissem tantos sinais, tantos milagres, tantas coisas tremendas acontecendo, que eles viram, isso não foi suficiente para a transformação, porque isso não transforma ninguém. Ver sinal, ver milagre, ver o mar vermelho se abrir, não muda seu coração. É o que nós temos falado aqui nos últimos dias sobre
tornar o Senhor Jesus o centro da sua vida, do seu coração, é amá-lo. Então não é ver o mar vermelho que vai mudar a sua vida, o mar vermelho se abrir. Não é ver o maná cair do céu que vai fazer com que você seja transformado, seja mudado. Essa transformação, ela só pode ser feita através de Cristo. E aqui Paulo diz, eles continuaram cobiçando as coisas más. E ele diz, não se façam idólatras. Não se façam idólatras, como alguns deles, nós vamos deixar para comentar isso depois, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, aqui no episódio do bezerro de ouro. Mas o que é essa idolatria? Depois Paulo fala sobre outro ponto, não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram no só dia 23.000. Segundo ponto. Terceiro, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas serpentes. Quarto, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 4 pontos aqui. E tudo isso foi um exemplo escrito para nossa advertência de nós sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Romanos 15:4, o que foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência, consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Esses exemplos aqui, Paulo fala, do verso 7 ao verso 11, foram escritos, estão registrados para que nós, sobre quem chegaram o fim dos tempos, não venhamos a cair também. Não venhamos a cometer estes mesmos enganos quando da nossa guia, agora, da direção, e recebemos dos altos céus. Amém? Deus nos abençoe. Já são 8h07, nós finalizamos por aqui, e que nós possamos meditar nessa palavra, possamos trazer essa palavra para a nossa vida. Não é o mar vermelho que ele vai nos transformar, não é ver o mar vermelho se abrindo hoje, por exemplo, que iria transformar o meu coração, não é ver as pragas do Egito se repetindo que vão mudar a minha vida, me fazer uma pessoa melhor. Não, nada disso, senão é o lavar regenerador, o lavar purificador do Espírito Santo na nossa vida. Infelizmente, acontece o que aconteceu com essas pessoas que saíram do Egito. Eles saíram do Egito, o Egito estava dentro deles, e no final das contas eles ficaram pelo deserto. Mas que Deus nos abençoe, que não seja essa a nossa experiência, que nós possamos seguir em frente, possamos ser firmes, possamos ser fortes e chegar ao destino final, à terra prometida, em nome de Jesus. Amém.